Agora, vamos lá. Bom, hoje a gente vai começar a discutir como esquematizar um estudo qualitativo. Desculpa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Espera lá que... Ah, é porque é no outro aqui, né? Quem tá pedindo para entrar aí? Ah, Yasmin. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai esquematizar um estudo é pensar em como é que ele vai acontecer. Ou seja, né, como é que ele vai se processar. Uma das primeiras decisões que a gente tem que seguir, ou tomar, né, melhor falando, é mais uma pessoa entrando aqui. Fabinho. É se a gente vai começar com delineamento ou um desenho. Delineamento é sinônimo de desenho, tá? Esquema. A forma com que a gente vai encadear as etapas, né? Então, assim, a gente tem que pensar se a gente vai começar com um esquema pronto ou se o esquema vai emergindo ao longo do tempo, entendeu? Basicamente, é isso que a gente vai discutir. E existem formas de a gente classificar essa esquematização. O nome da esquematização, ou do desenho, é delineamento, né? Então, delineamento, ele pode ser entendido como um modelo lógico que ajuda com a validade da pesquisa. E o que é lógico? É aquele lance de lógica formal, operadores lógicos? Não. Simples. É algo mais simples, né? Estamos escutando aí, gente? Será que eu caí? Oi, pessoal. Eu perdi minha conexão. Tá falhando um pouco. Pois é, eu perdi minha conexão. Ele tá tentando conectar aqui de novo. Eu tô no. Provavelmente deve estar no 3G do meu celular aqui. Deu uma caída aqui a internet aqui em casa, né? E aí eu conecto no celular para usar como microfone e uso o computador para projetar os slides. Então aqui não tá rolando, né? Tá travadona a internet aqui, mas tá acusando aqui no celular. Tá acusando aqui no celular que tem internet.
Aparentemente voltou aqui, mas está muito lento. Eu vou ver se eu consigo conectar de novo no computador, tá, gente? Eu tô aqui pelo celular por enquanto. Certo. Ainda tá muito lenta a internet do computador. Muito lenta. Eu vou reiniciar meu modem ali, tá? E eu acho que daqui a uns 10 minutos a gente consegue a internet. Pronto, gente, eu tô no 3G aqui. E aí, gente, será que... Ah, meu Deus, agora tá... Não sei se vocês estão me escutando aí. Me avisem pelo chat se estiverem me escutando. Aparentemente, sim. Pois é. Agora eu reiniciei meu modem e aí tá com como é que fala? Um... Caramba. Uma exclamação aqui na internet. Mas eu acho que não demora muito para voltar, não. Bora, Max, para fora, vai. Tem que botar o cachorro para fora aqui, gente. Desculpa. Pronto, agora voltou. Maravilha. Ai, ai, ai. O novo normal. Pronto, agora sim. Não vou dizer que maravilha, porque a gente perdeu um tempão com uma coisa desnecessária, né? Internet. Vamos lá. Então, o que é um delineamento, gente? Um delineamento é um modelo lógico que ajuda com a validade. O que é um modelo lógico? A Amanda está querendo entrar aqui. Vou falar aqui para ela entrar de novo. Um modelo lógico, né? O que é esse tal desse modelo lógico? A lógica, aqui, ela significa... Vamos ver se está projetando aí.
Ah, vou ter que apresentar ainda aqui, né? Eu saí da reunião. Eu saí não, eu caí, né? Eu fui saído. Pronto, agora tá aparecendo, imagino, né? Vamos ver. Pronto. Então, a lógica é uma ligação entre questões de pesquisa, dados e estratégia de análise. Ou seja, é como os pedaços da pesquisa se relacionam, tá? De maneira coerente, de maneira profícua, tá? E a pesquisa qualitativa, ela tem delineamentos, assim como a pesquisa quantitativa. Bom, tá? Então ela não se preocupa excessivamente com esses delineamentos, tá? Para que assim, não se crie um ambiente muito artificial, já que o objetivo da pesquisa qualitativa é, é estudar as coisas no ambiente natural, tá? Então, basicamente, o delineamento é como você constitui sua pesquisa. Tem alguém tentando entrar aqui. Ok? Então, que decisões a gente pode tomar? A primeira, o delineamento, ele vem pré-definido ou ele surge ao longo da pesquisa, né? Que a gente chama de delineamentos pré-definidos e delineamentos emergentes. Que medidas a gente vai usar para reforçar a validade do nosso estudo? Ou seja, o quanto que o que a gente está obtendo, de fato, tem algum tipo de significado e não queria usar a palavra validade, né, mas relevância, né, para a pesquisa científica. Outra decisão é como será esclarecida a complexidade das unidades de coleta de dados. A quarta é como será feita a amostragem. A quinta é que teorias e conceitos incorporar. A sexta é em que etapa você solicitará feedback dos participantes. Né? Na sétima, você deseja generalizar ou não? E como, né? E aí a última é, você seguirá ou não um protocolo de pesquisa? Você pode responder sim ou não, pode responder fazer ou não fazer qualquer uma das etapas. Mas você tem que entender quais são as consequências disso. Tá bom, gente? Então, a primeira, o delineamento ele é pré-definido ou emergente? Bom, é você que vai definir qual é o mais conveniente para você. Se você já estiver, por exemplo, tratando de um estudo explanatório, por exemplo, que é aquele que você vai tentar explicar as coisas, talvez um delineamento pré-definido seja mais conveniente. Se você estiver no estudo exploratório, querendo entender quais são as nuances do processo e que coisas influenciam nesse processo, se você for a primeira vez no campo, talvez um delineamento emergente seja mais interessante para você. Isso depende também de se você gosta da coisa mais sistematizada ou se dá espaço aí para a criatividade e para livre criação. Bom, por que
quando feita essa escolha, você vai se perguntar, mas por que essa escolha é mais conveniente para mim? E tem N razões pelas quais elas podem ser convenientes. Agora você tem que saber por que é mais conveniente, porque você tem que descrever isso na forma final do seu estudo. Tá? E qual é o grau de influência dessa escolha para a sua pesquisa? Tá? É importante que você saiba como essa escolha influencia sua pesquisa. Né? Naturalmente, se você tiver um delineamento pré-definido, você vai ter uma espécie de, entre aspas, tá? De controle maior. Se o delineamento é emergente, no entanto, você abre espaço para a sensibilidade e perceber que as coisas podem ir mudando ao longo do tempo. Então, isso também depende de como você leva a pesquisa, depende de como você entrou em campo e planeja estar em campo, depende dos objetivos da sua pesquisa, depende de várias coisas. Bom, validade. Existem duas formas de você pensar isso, né? Validade, ela se refere a minha pesquisa representa o real de forma precisa, tá? Ou não representa o real de forma precisa. Existem duas possibilidades, eu só coloquei uma aqui. O realismo, né, que supõe que existe uma realidade que você vai se aproximar dela e que existem formas melhores do que outras. Por outro lado, o relativismo ele afirma que existem distintas visões para essa realidade. Aí você se pergunta, então vale qualquer coisa? Não. O relativista ele vai perguntar o seguinte, outro estudo com as mesmas lentes de pesquisas que eu estou usando chegaria às mesmas conclusões? Tá? Então você se pergunta, se você adota uma postura realista, isso não é uma pergunta que faça muito sentido para você. Mas se você for um relativista, você se perguntar, bom, se outra pessoa usar a mesma teoria, o mesmo referencial que eu uso, vai chegar nas mesmas conclusões que eu? Então, para melhorar a sua validade, independente de você, se você for um relativista ou um realista, Maxwell, tá? Não é o Maxwell do eletromagnetismo, ele sugere algumas sugestões, como, por exemplo, um longo envolvimento com o campo. Porque quanto mais tempo no campo, maior vai ser a tendência de você compreender melhor os dados que você obtém. Maior vai ser a tendência de você obter mais dados e dados mais ricos, né? Ou seja, dados que vêm de diferentes fontes. Então, quando a gente fala use dados ricos, use dados que mostram evidências de diversas fontes, né? Você pode ter relatos de participantes, você pode ter observação do comportamento deles, você pode ter observação sobre o que eles falam, como eles interagem, o que eles sentem, né? O que eles pensam sobre uma determinada temática. Valide o respondente. Tá? O que é o respondente? Respondente é aquela pessoa que vai responder. Né? Então, basicamente, você tem que saber, né, se aquilo que a pessoa responde, se aquilo que a pessoa te informa corresponde de fato à realidade. Então, é muito importante, né, você estabelecer, né, a validação do respondente. Porque muitas vezes a gente pressupõe, né, que, por exemplo, os participantes eles estão sendo sinceros, mas não necessariamente eles vão ser sinceros. Né? Não precisa que seja assim. Tá? Evidências discrepantes e casos negativos. Bom, se a sua pesquisa deu toda certa, 100% certa, toda a realidade caiu coube com a teoria, eu tenho uma notícia boa e tenho uma notícia ruim para você. Você pode ser um pesquisador muito bom, né? E realmente conseguir totalizar a explicação da experiência. Não tem nenhum caso contrário. Mas
você pode estar caindo num viés de querer que a sua pesquisa descubra tudo no mundo. Em geral, o que acontece, gente, é que a gente tem alguns poucos casos discrepantes e casos negativos. Alguns casos que não vão se enquadrar na sua visão de mundo. Tá? E isso tem que ser discutido. Porque isso aumenta a validade dos casos positivos, entendeu? Então, às vezes a gente diz assim, eu não vou falar isso aqui na minha pesquisa porque eu quero dar a impressão de que a minha pesquisa é muito boa e que ela totaliza a realidade. Na verdade, essas evidências discrepantes elas são importantes de serem discutidas. Triangulação. Né? Triangulação, novamente, obter fontes obter dados de diversas fontes. O que é a triangulação? Na navegação, triangular significa pegar informação de diferentes pontos para você saber onde você está. Por que precisa de 3, por exemplo, pontos no mínimo? A gente está falando de triângulo. A partir de um triângulo, a gente vai saber de onde a gente está. Então, você pega 3 referências, cruza esses dados e você vai obter mais ou menos a sua localização. Então, basicamente, triangular, hoje é entendido como uso de métodos mistos. Mas triangulação é uma coisa mais geral do que isso. Tá? Triangulação envolve pegar fontes de outros cantos, de outras que tragam sustento para as evidências que você já tem. Equivalentes estatísticos, né? E a comparação. O que é comparação? Comparação, basicamente, é você comparar grupos, comparar contextos, comparar, enfim, diferentes instâncias aí da sua pesquisa. Vamos lá, né? Explicações rivais, né? O que são explicações rivais? Explicações rivais são explicações que não coexistem. E como é que elas podem ajudar a melhorar a validade da pesquisa? Bom, se a sua hipótese sobrevive às explicações rivais, no final das contas, é porque ela é bastante precisa, né? Ela é bastante bem feita. Então, assim, quando você estiver fazendo sua pesquisa, não se apegue a uma interpretação. Considere as rivais e considere também a possibilidade de assumir que você possa ser refutado. Tá? Ou seja, que você reconhece as suas rivais, né, suas explicações rivais, e rejeite o que tiver de ser rejeitado. Tá? Às vezes a gente se apega muito numa interpretação e aí a gente não quer abrir mão dela, quando na verdade ela não é a melhor explicação. Então é importante que a gente tenha em conta essas explicações rivais. Então, uma regra de ouro na pesquisa qualitativa é adotar o ceticismo. Você se pergunta, é o que parece? Os participantes estão sendo sinceros? A minha suposição está adequada? Eu vou... aqui deu uma parada aqui no slide anterior. Vamos ver aí se... Vamos ver. Eita, parece que travou o slide. Vou passar de novo aqui. Pronto, e passou. Tá? Então, regra de ouro é adotar o ceticismo. Tá? Você se pergunta, minha interpretação realmente está legal? Os participantes são sinceros? A minha suposição está adequada? A triangulação, né? Outra forma de melhorar a validade.
A triangulação significa usar pelo menos 3 modos de corroborar ou verificar um evento. Tá? Por exemplo, você pode pegar um texto, né, que foi traduzido de outro idioma e pega o original, compara com o original. Né? Aí você vai fazer uma pesquisa sobre aprendizagem. Você pode usar problemas de lápis e papel, entrevista e mapas conceituais. Então, você quer saber como é que o estudante entende um determinado conceito. Né? E aí você usa essas 3 fontes para analisar. Ó, a triangulação ainda não passou. Pronto, agora foi. Acho que melhorou agora, vamos ver. Tá muito ruim a internet hoje, cara. Olha, demorando um tempão. Tá muito ruim essa internet, cara. Bom, agora, finalmente, né? Bom, qual a complexidade das unidades de coleta de dados e de análise de dados? Bom, a unidade de análise é aquilo que você vai escolher como unidade básica para você estudar. A unidade de coleta é o básico de uma investigação que você vai coletar. Então, por exemplo, uma entrevista. Uma entrevista é uma unidade de coleta. Uma resolução de problema, de lápis e papel. É uma unidade de coleta. O mapa conceitual. O que mais que eu mencionei ainda agora? É uma, uma história de vida contada é uma unidade. Tá? Então, você precisa definir se o seu nível é amplo e ele é mais geral e, portanto, menos profundo, ou estreito, né? Se ele é mais profundo, mas mais restrito. Tá? Então, você tem que se perguntar, né? Da feita que você escolher a sua unidade de coleta, a sua unidade de análise, como ela se relaciona com o tema, tá bom? Então, se você está interessado em saber, né, como alunos do 9º ano, por exemplo, entendem o conceito de triângulo, né? Então, o tema aí em questão é ensino de geometria, né? Ensino e aprendizagem de geometria, ou representações de geometria. Tá? Então, como é que os alunos concebem, quais os invariantes operatórios deles com respeito a situações que envolvem triângulos? Isso aí é uma relação entre o tema e o nível da unidade, né? É um nível estreito, a nível de indivíduo, né? E que se preocupa do conhecimento, desculpa, operatório do indivíduo.
Tá? Então, é importante que você se faça essa pergunta, né? Como, por exemplo, uma mulher estabelece a identidade dela num curso de física. É também uma unidade, pode ser, é um problema que pode ser relacionado a uma unidade de análise. Então, a unidade de análise é o conceito de identidade, por exemplo, né? A relação entre a unidade e o tema. O tema é gênero no ensino, né? O nível da unidade é estreito, né? É do indivíduo também. Você pode se perguntar sobre um grupo de mulheres, aí já fica um pouco mais amplo, né? Como é que a gente faz a amostragem? Gente, o IIN, ele traz 4 formas de amostragem, tá? A amostragem intencional, é uma amostra que é escolhida de forma deliberada, tá? Ou seja, a gente vai e a gente escolhe aquela amostra porque a gente quer, tá? A gente decidiu por isso. Existe a amostragem por conveniência, quando a amostra selecionada é a opção disponível, tá? Então, por exemplo, você é professor de uma turma e você diz assim, só tinha essa turma para eu trabalhar. É por conveniência. Agora você dá aula em várias turmas e escolhe uma delas, ou escolhe uma de um colega, né? Você foi deliberada, tá? A amostragem bola de neve é um tipo de amostragem que é uma mistura da intencional por conveniente. Então você faz uma amostragem intencional, você escolhe, e dessa vão aparecendo coisas correlatas, né, que você pode trazer, né? Então é bola de neve por causa disso. Você faz uma escolha, desculpa, as e tem implicações disso, né? Ocorrem novas escolhas que vão aparecendo convenientemente à medida que o estudo vai se processando. E a amostragem aleatória, né, que é a mais rigorosa de todas, é que a amostragem é feita por seleção aleatória do sujeito, por sorteio, por atribuição cega ou alguma coisa desse tipo. Tá muito ruim a internet. Eu vou aguardar aqui passar para a amostragem, tá? Agora não. Agora não apareceu ainda, não. Tá muito ruim essa internet, gente. Eu vou mandar agora. Agora sim. Então, vocês veem, né? Intencional, conveniência, bola de neve e aleatória. Deixa eu ver se está passando. Eu vou mandar os slides para vocês lá no grupo, tá? Porque senão, se vocês forem. Parece que melhorou agora. Tá um pouquinho melhor agora. Então,
como fazer a amostragem, tá? Então, assim, você precisa definir, né, o número de unidades de coleta. Canonicamente, tá, gente? Você escolhe 2, mas podem ser mais, tá? Porque você não vai fazer coleta só de um tipo, né? Você escolhe mais ou menos 2, tá? Então, você pode até, inclusive, por exemplo, fazer um estudo de semelhante ou análogo a um estudo correlacional, né? Você pega 2 coisas para analisar, né? Então, pega 2 unidades de coleta, tá? No nível mais estreito, tá, gente? É necessário levar em consideração a complexidade do tema e a profundidade da coleta de dados, para você não entrar com os pés pelas mãos, tá ok? Então, o nível vai ser mais estreito, então, tipo, não se esqueça da complexidade do tema e da profundidade, tá? Porque senão você pode estreitar tanto e chegar numa conclusão que seja válida somente para sua pesquisa. Vamos ver aí. Como incorporar conceitos e teorias. Tá? Gente, conceitos e teorias sempre vão existir. Não adianta, tá? Se você não assume a sua teoria, você tem uma teoria implícita. Você tem conceitos implícitos, tá? E que você, por causa de estarem implícitos, não tem muita noção da sistematização acerca deles. Então, assim, sempre procure organizar uma estrutura de referência para fazer a análise dos seus dados. Então, assim, isso daí também influencia no delineamento. Tá? Conceitos, eles ajudam a gente a sintetizar um grande volume de experiências fenomenológicas irreconciliáveis. Tá? Então, assim, vou pegar um exemplo muito simples. Né? Quando as pessoas dizem que a Terra é plana, tá? Isso aí sintetiza uma gama de experiências. Algumas pessoas acham que a Terra é plana porque Deus fez a Terra plana. Outras pessoas acham que a Terra é plana porque a NASA está numa conspiração contra a humanidade e a favor do capital para esconder isso de nós. Vejam, são experiências fenomenológicas irreconciliáveis, mas que compartilham uma coisa, né? O fato da crença de que a Terra é plana, que é uma crença incorreta, diga-se de passagem. A gente já sabe isso aí, os caras estão perdendo os gregos, né? A gente já sabe isso aí há um tempo. Tá? Então, assim, os conceitos, eles ajudam a gente a olhar de uma forma mais adequada à nossa pesquisa, tá? E, assim, quando a gente for analisar, existem 2 possibilidades que não são dicotômicas também. Você pode empregar as 2. Mas que é a indução, que é vida particular e generalizar a partir disso, tá? Ou a dedução, que é vida geral e investigar o particular, tá? Então, assim, pesquisa qualitativa é geralmente indutiva, mas ela pode ser dedutiva também. Como é que ela pode ser dedutiva? Você pode vir com categorias prontas e tentar aplicá-las para o contexto específico. Como é que ela pode ser indutiva? Quando as categorias são emergentes, quando você começa a olhar e, a partir dos casos, você começa a elaborar, chegar em conclusões conceitualmente mais avançadas, né? Ou seja, mais abstratas. Então, a análise, tá, gente? Ocorre caso a caso. Dependendo, por exemplo, se o seu estudo for primeiro numa área, naturalmente é muito comum esperar que você vá seguir uma análise indutiva. Se você já pesquisa uma coisa que já está há muito tempo estudada, provavelmente você vai usar uma abordagem mais dedutiva. Então, assim, não depende só disso, claro, mas em grande parte depende do que eu acabei de falar para vocês, de qual é o volume de estudos prévios que já existe numa literatura prévia. Tá? E ainda assim, pode haver indução com casos muito grandes quando um conceito ele é relido numa literatura prévia. Tá? Então, você pode criar um conceito numa pesquisa e esse conceito significar uma reviravolta nas pesquisas anteriores. Tá?
Uma outra pergunta é, quando a gente obtém feedback, o que é o feedback? É o que os sujeitos de pesquisa estão achando, se eles concordam, se eles não concordam com aquilo que foi descoberto, tá? Não é muito simples isso, tá, gente? Mas isso tem que acontecer. Então, você tem que decidir o que você vai mostrar, como apresentará e para quem exibirá sua pesquisa. Se você estiver fazendo uma pesquisa numa escola, é importante que você leve esses dados no final da sua pesquisa ou ao longo da sua pesquisa, em algum ponto mais conveniente, à direção da escola, tá? Para que eles e também para os participantes, tá? Sobretudo a direção da escola, porque assim, uma das maiores queixas que existem na escola é que os pesquisadores entram na escola, fazem pesquisa e não voltam com resultado nenhum. Então, assim, a escola deu uma contrapartida, ela foi uma fonte de dados e simplesmente não trouxeram retorno do que está acontecendo. Tá? O pesquisador publicou seu artigo, está muito feliz com isso, né? E pronto, acabou. Né? Mas não é assim. Existe uma necessidade de você dar um feedback. Só que também você não vai dar esse feedback para todo mundo, né? Porque senão você vai inviabilizar a sua pesquisa. Né? Imagina só, você for conversar com 40 pesquisados, com os sujeitos pesquisados, aí vai ser inviável. Então você tem que escolher bem essas pessoas. O feedback, ele tende a melhorar, gente, tanto as relações entre o sujeito e o pesquisador, quanto a validade dos resultados. Ou seja, nessa retroalimentação, nessa devolutiva, como a gente fala em português, você vai acabar sabendo mais coisas que talvez tenham passado por você. Tá? Então, assim, além do que você começa a construir uma relação de confiança, né, que tende a ser de confiança, claro, com as pessoas com quem você está passando feedback e aquele grupo. Tá? Então, nisso aí também existe um impasse, não é tão simples. Por isso que eu falo para vocês, não é tão simples. É preciso levar em conta os feedbacks sem ser influenciado, pressionado, intimidado, forçado, cooptado, tá? Mas a gente tem que ter cuidado para não incitar gratuitamente os participantes, tá? Então, você vai dar um feedback, você tem que ser respeitoso, tá? Você não pode incitar gratuitamente os participantes da sua pesquisa. Eles estão sendo, digamos assim, não vou dizer que eles estão te ajudando, mas eles são pessoas e você está entrando lá no meio deles e eles foram, digamos assim, qual é a palavra que eu posso usar aqui para caracterizar isso? Eles foram solícitos ao te permitir entrar no ambiente deles para estudar. Tá? Imagina só, você receber alguém na sua casa e a pessoa vai lá e diz assim, nossa, só tem comida ruim aqui. Né? Então, digamos assim, a pessoa está te incitando gratuitamente. Tá? É importante que você não faça coisas dessa natureza com os seus participantes. Generalização. Como generalizar? Tá? Bom, a generalização ela tem um valor muito grande, tá? Mesmo que não seja o objetivo fundamental. A gente tem falado nas duas outras aulas que a generalização na pesquisa qualitativa é diferente da pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa ela se preocupa com a generalização estatística. Em que medida eu posso pegar os meus dados da minha amostra e levar para a minha população? Tá? Não se trata desse tipo de generalização da qual a gente está falando. Né? Em geral, generalização estatística é a noção comum que as pessoas têm sobre generalização. Quando as pessoas dizem assim, você está generalizando. No fundo, ela está querendo dizer assim, você está pegando um caso que você viveu e você está transportando para todas as pessoas do mundo. Ou seja, você está levando da amostra para a população. Tá? Então, na pesquisa qualitativa, a generalização analítica, por outro lado, é fundamental. Né? A gente já falou que a analítica
é a construção de um conceito, envolve a construção de um conceito que te permita olhar em outros contextos alguma coisa comum a esses contextos. Tá? Então, essas generalizações são muito interessantes. Na pesquisa de hoje, que é o do texto 3, é um texto muito bacana, que eles fazem um estudo sobre educação no campo. A generalização analítica, basicamente, ela perpassa pela ideia de que usar as classificações animais para estudar biodiversidade em conjunto com as classificações filogenéticas, com aquelas classificações padrão da biologia, fazer um diálogo interessante. Então, isso foi testado em vários grupos e funcionou. Outra pessoa que faça um estudo sobre esse tema pode tentar fazer isso no contexto dela para analisar alguma outra coisa. Não necessariamente ela vai dizer assim, isso facilita ou não. Considera essa ideia aí que foi trazida, né, basicamente, ela pode ser ampliada para outros contextos. Né? Inclusive, ela pode ser falseada em outros contextos. Né? De repente, é local, o que gera uma outra generalização analítica. A ideia de que a conjunção, né, a interação entre o conhecimento científico e o conhecimento prévio dos estudantes só vale naquele contexto. Tá? Então, assim, a generalização analítica, essa generalização conceitual, ela é bastante fundamental na pesquisa qualitativa. Então, em síntese, generalizações analíticas são entendidas como formas pelas quais, né, o estudo e o resultado informam um conjunto de conceitos e como esses conceitos podem ser aplicados a situações semelhantes. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer um estudo sobre alguma temática, né? E você descobre lá que os seus alunos compartilham uma determinada concepção sobre determinado tema. Digamos aqui, sobre inércia, né? sobre esse conceito aí da física. E, de repente, você vai analisar em outro contexto e chega à conclusão que, nesse outro contexto, os alunos também têm essa concepção sobre inércia. Vocês querem um exemplo claro do que aconteceu na década de 70, na pesquisa em ensino de ciências? Os pesquisadores começaram a achar concepções alternativas. E essas concepções alternativas foram usadas em vários países para interpretar os dados dos estudantes. E acontece que muitas dessas concepções se repetiam. Tipo, força é proporcional ao movimento, calor é substância, né? A carga elétrica é um fluido. Né? O que mais? Deve ter lá na biologia também. Né? Evolução como uma característica, como nos moldes lamarquistas, né? Se eu usar muito ferro, né, eu vou ficar fortão e meu filho vai nascer fortão, né? Se eu fizer... Inclusive, apareceu um meme um dia desse, de uma menina que ela disse assim, gente, eu quero fazer uma rinoplastia. Rinoplastia é uma cirurgia do nariz, né? Eu quero fazer uma rinoplastia. Alguém pode me tirar uma dúvida? O nariz do bebê vai ficar igual ao meu antes ou depois da rinoplastia? Bom, isso é uma concepção lamarquista, né? De que as propriedades as propriedades adquiridas são herdadas pela próxima geração. Então, se você malhar bastante, você vai ficar fortão, vai passar para o seu filho. Se você fizer uma cirurgia no seu nariz, né, vai passar para o seu filho. Se pintar o cabelo, vai passar para o seu filho. Né? Então, na verdade, pintar o cabelo nem é porque é fenocópia, né? Você não muda nem nada, digamos assim, até na própria rinoplastia, né? Você também não muda. Né? Agora, claro, você faz muita musculação, você muda sua capacidade de síntese de proteína. Mas isso está, em parte,
determinado geneticamente e pode ser alterado, não geneticamente, eu digo, mas o estado atual pelo exercício físico. Então, assim, é importante que você saiba, né, que muito do que tem na pesquisa, já na literatura, que já estava documentado, é generalização analítica que pode te ajudar nos seus estudos. E é por isso que eu sempre digo, faça revisão de literatura, porque na revisão da literatura você já vai encontrar pesquisas previamente feitas, você vai saber que metodologias elas usam, que resultados elas já chegaram e, portanto, que generalizações analíticas elas adotaram, ou você pode adotar no seu estudo também, que referenciais históricos já foram usados, enfim. Você pode saber tudo sobre pesquisa lendo a literatura. Protocolo de pesquisa. Sua pesquisa vai seguir ou não? Fique à vontade para decidir. Tá? Independente de ter um protocolo ou não, tá? Se você vai seguir regras pré-estabelecidas, né? Isso aí fica a seu cargo. Tenha um diário de bordo. Tá? Tenha um diário de bordo e saiba anotar. Em alguma das outras aulas, a gente vai discutir o diário de bordo. Tá? O que é anotar no diário de bordo? Isso foi uma dúvida minha, assim, por muito tempo, né? E assim, o IIN, ele clarifica muito, né? A nossa ideia. Mas, basicamente, o que você vai analisar, o que você vai anotar no seu diário de bordo? Como é que você estava no dia, entendeu? Porque às vezes você não está num dia legal para analisar a coisa e você olha aquilo com outros olhares. Aspectos relativos à sua unidade de análise, o que você vai usar, o que você vai analisar, né? Que mais? Aspectos que aconteceram que te chamaram a atenção, aspectos que podem dar um novo rumo para a sua pesquisa, ou que suportam uma ideia que você já estava tendo, ou mesmo até generalizações analíticas. Então, assim, em alguma hora a gente vai debater com mais profundidade, mais detalhe, o diário de bordo, mas independentemente de você ter um protocolo de pesquisa ou não, tenha um diário de bordo. Tá? Queria muito saber o que anotar, porque no meu trabalho eu tenho muita coisa que no fim nem usei. Tive muito trabalho, vamos ver o que a Alice está falando aqui. Tive muito trabalho para fazer as análises também, exatamente. Se você não anota nada, você perde muito. Se você anota tudo, você também já vai ter dificuldade para analisar. Então, é sempre bom seguir um meio termo, né? Entre 70 e 30, né? Se você for para 80-20, né? Aí você já anotou muito pouco ou você já anotou demais. Tá? Ou então, melhor, né? 75, 25, né? Então, mantenha essa margem de 25% para mais e 25% para menos. Como é que você vai achar esses 25%? Bom, aí vai ficar a seu cargo, você vai saber ao longo do tempo classificar essas coisas. Né? Mas eu não tenho uma resposta pronta para te dar. Né? Então, isso vai depender de você. Ah, nossa, eu me conheço, eu estou aqui no meu 75%. Né? Sei lá, cada 4 eventos que eu julguei importante, de repente eu tinha que ter anotado só 3. Entre 1 e 3, né? Então, é basicamente isso. Bom, o que houve aqui nessa semana? A Daiane Kelly, né, Cardoso de Souza e a Alessandra Alexandre Freixo, elas escreveram um artigo. Vamos esperar passar aí. Nossa, eu tô com tanta raiva dessa internet hoje, você não tem noção. Eu só não desligo ela porque eu preciso dela. Pronto. Então aí, ó, Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências, excelente revista, né? Coalizar 2 na CAPES, pelo menos no último quadriênio. Tá? Essas autoras escreveram o artigo Sistema de Classificação Intuitiva como possibilidade para o ensino de diversidade animal no contexto da educação do campo. Então, aí, ó, classificação intuitiva, tá? Classificação intuitiva é uma unidade de análise delas, tá? E vai ser também
relacionada a ela vai ter uma unidade de coleta. Vamos discutir isso aí. Ensino de diversidade animal, ou seja, eles estavam trabalhando com o ensino de biodiversidade, mas, na verdade, focada na fauna, né? Então, no contexto da educação do campo. Então, o contexto que elas estavam trabalhando era educação do campo. Não confundir educação do campo com... como é que fala? Com educação, acho que é rural. É porque, assim, o pessoal acha que a educação no campo é restrito à localização. A gente tem, se vocês quiserem acompanhar no canal do GI, tem uma live do professor Natan Pinheiro, que é amigo meu. Ele é lá da UNB, ele trabalha num curso, ele é coordenador do curso de licenciatura em educação no campo. Então, assim, ele explica bem melhor, né, do que eu estou falando para vocês aqui, porque ele trabalha nessa área, tá? Também, né, cadê? Alguém perguntou aqui, educação no campo x educação do campo. A ideia de educação do campo, ela traz a noção de alternância. Então, tem o tempo escola e o tempo comunidade, tá? Eles saem da escola e vão para a comunidade. Então, eles ficam alternando. Uma das pessoas que pensou a educação no campo foi o Paulo Freire, né? Então, assim, não é simplesmente você tá lá na escola e a escola está lá na zona rural, numa comunidade, por exemplo. Não é assim. Tá? É um processo que envolve a alternância entre espaços. Não necessariamente é alguma coisa restrita a um local. A gente vai lá para o Arapiuns, e uma escola que é a todo tempo no Arapiuns. Às vezes essa educação nem é educação do campo. Tá? Então é importante que vocês saibam disso. Então, o artigo apresenta e avalia uma possibilidade para o ensino sobre diversidade animal a partir de uma investigação sobre as classificações intuitivas de estudantes de uma escola de ensino fundamental no contexto do campo. A pesquisa aconteceu em uma escola família agrícola no semiárido da Bahia. Por meio de oficinas das quais participaram 44 estudantes das turmas de 7º e 9º ano do ensino fundamental no ano de 2017. Pautada nos aspectos metodológicos da pesquisação, os encontros ocorreram em 3 momentos distintos, nos quais realizou-se um levantamento dos conhecimentos etnobiológicos dos estudantes sobre a fauna, por meio de desenhos e descrições. Os estudantes realizaram classificações intuitivas com os animais citados e, por fim, abriu-se espaço para um possível diálogo de saberes, estimulando os estudantes a perceber semelhanças ou diferenças entre os modos de agrupar os animais, sejam suas classificações intuitivas, seja a classificação filogenética. Os dados obtidos passaram por análise de conteúdo. Aí, eles estão descrevendo já a técnica que foi usada. Então, eles usam a metodologia da pesquisação, né, e usam a técnica da análise de conteúdo. Tá? Os resultados apontam que algumas das categorias utilizadas pelos estudantes para agrupar os animais, como animais de caatinga, animais nojentos e animais de produção, expressam o valor simbólico e cultural que os estudantes apresentam sobre animais que pertencem ou não ao seu ambiente de convívio. A abordagem utilizada na presente pesquisa mostra grande potencial enquanto estratégia que permite a criação de um espaço em que os estudantes possam interagir e participar, promovendo o diálogo entre professor, aluno e conteúdo. Reparem nas palavras-chave. Diversidade animal, que é o tema, etnobiologia, que, digamos assim, é a forma de conceber o mundo desses autores, que é, digamos assim, análoga à etnomatemática e escola família agrícola. Tá? Então, lógica. Qual é a lógica dessa pesquisa? Tá? Então, assim, em algum momento, tá, os autores eles vão discutir que existe uma relação entre as classificações intuitivas, tá, que são unidades de análise deles, o valor simbólico e cultural, tá, dessa classificação dos animais para a comunidade, a possibilidade de ensino de diversidade animal no ensino fundamental e a pesquisação como forma de diálogo entre essas instâncias, forma lógica dessa pesquisa.
Se você ler o artigo, ou se for ler, logo na introdução eles discutem isso. Tá? Existe uma relação entre essas coisas. Então, o delineamento deles é um modelo lógico que visa relacionar essas coisas, as classificações intuitivas, o valor simbólico e cultural de certos animais para a comunidade, né? O ensino de diversidade animal no ensino fundamental e a pesquisação como forma de desenrolar essa investigação. Tá? O delineamento é pré-definido ou emergente? Aparentemente, o delineamento de coleta de dados ele é pré-definido, porque eles propõem 3 oficinas. Então, assim, se eles propuseram 3 oficinas, essas 3 oficinas já estavam inicialmente planejadas, ou pelo menos pensadas. Né? Pode ser que eles tivessem uma espécie de um esqueleto e foram engordando aí com gordura e colocando aí corpo neles com músculo, né? Nesse delineamento, ao longo do caminho. Mas o delineamento ele já tinha uma forma pensada. Eles não chegaram a campo, nós vamos fazer uma oficina, porque tal, pensaram, não, já chegou pré-definido. Bom, a validade. É interessante como eles ressaltam as lentes, né, da etnobiologia. Tá? Então, eles creem que a interpretação que eles desenham sobre essas classificações, por exemplo, de animais da caatinga, animais nojentos, né, animais de produção, tá? Essas categorias, elas têm uma validade no real, ou seja, eles pegam mais digamos, um viés relativista, né? Eles creem que o real é apresentado de forma precisa nas lentes da interpretação etnozoológica. Ou seja, se você chegar com outra referencial lá, de repente, talvez você olhe outra coisa. Mas se você olhar nos referenciais da lente da interpretação etnozoológica ou etnobiológica, mais precisamente, como eles destacam, né, você deve chegar a interpretações parecidas. Aí, né, as sugestões de Max. Eu vou esperar passar aí o slide, né, porque hoje a internet está abençoada, né, e nesse slide tem aí as coisas que eu consegui identificar, pronto, no artigo. Longo envolvimento com o campo. Gente, eles não discutem o tempo entre as oficinas, mas sabe-se que eles entraram em campo para analisar as coisas que aconteceram nas oficinas. E foram 3 oficinas somente. Então, olha o que acontece, gente. Eles tiveram um longo envolvimento com o campo? Não. Tá? Eles não tiveram um longo envolvimento com o campo. Isso é necessário? Não. Isso é uma dica para você melhorar a sua validade. Se a capacidade de análise do pesquisador for muito boa e a capacidade de coleta de dados também ricos, não precisa, tá? Não precisa. Você pode fazer 3 entrevistas e isso já surgir muita informação, tá? Você pode assistir 2 aulas, uma aula de um professor. Às vezes você já tira muita informação. Eu estou recomendando que vocês façam isso? Não. Eu estou dizendo que, em geral, os pesquisadores mais experientes lidam muito bem, né, com extração, mineração dessas informações a partir de pouca coisa. Né? Então, mas aqui somos, né, um grupo de pesquisadores que não é tão experiente, até porque a gente não tem tempo de vida suficiente para isso, né? É todo mundo jovem aqui ainda, né? Então, a gente for tirar, né, um tempo para fazer uma pesquisa, a gente vai querer se envolver um tempo maior com o campo. Os dados ricos, né? Os autores, desculpa, as autoras, que são duas mulheres, elas afirmam que elas fizeram gravação de áudio, gravação de vídeo e uso de fotos que elas tiraram. Então, assim, sim, elas usam dados ricos porque elas usam 3 fontes de dados, né, para fazer a análise dos dados. Validação do respondente não é mencionado no artigo. Tá? Elas não simplesmente chegaram e disseram as crianças lá do 7º ao 9º ano
realmente entenderam aquilo que a gente estava perguntando, elas supuseram que sim. Então, elas não discutem a validação do respondente. Ah, como você sabe que o seu respondente estava, de fato, calibrado para responder? Elas não discutem isso. Evidências discrepantes e casos negativos. As autoras não apresentam evidências discrepantes e casos negativos. O que elas apresentam são diversas possibilidades que são complementares, tá? Ou seja, não que você tenha que escolher entre uma ou outra. Talvez você escolher uma te leve a uma interpretação, escolher outra te leve a outra. Então, é isso que elas basicamente fazem. Elas não fazem a discussão das evidências discrepantes, dos casos negativos, mas elas trazem várias interpretações e elas contrastam a todo momento, né, essas informações que elas interpretam com citações, e isso é muito positivo. Triangulação fazem? Sim, porque elas pegam confirmações a partir de 3 fontes de dados. Não discutem especificamente a triangulação, como a triangulação foi feita, mas a gente sabe que elas pinçam dados de 3 fontes, então a gente entende, né, que elas usaram essas 3 fontes. Equivalentes estatísticos? Não, elas não fazem uso de equivalentes estatísticos. E comparação, sim. Lá no artigo, eles comparam as categorias que são produzidas pelos diferentes grupos de alunos. Tá? São 44 alunos que, digamos assim, são envolvidos no estudo, tá? E esses 44 alunos são divididos aí em vários grupos, e esses grupos têm classificações, algumas delas até um pouco consensuais. Explicações rivais. Os autores não parecem apresentar explicações rivais, mas algumas complementares. Por exemplo, ela vai dizer que um aluno vai classificar a mosca como um animal nojento, mas, ao mesmo tempo, esse animal é importante, né? Então, talvez o aluno tivesse uma explicação rival, né? Na verdade, o aluno só classifica a mosca como um animal importante e ser um animal nojento é só uma coisa que, enfim, nem é tão relevante. Ou o contrário, né? Ou talvez não seja nenhum nem outro, né? Ou talvez não seja nenhum nem outro. São explicações rivais. Bom, pela fala do estudante, a gente vê que a mosca, de fato, é um animal nojento. E ele fala muito pouco, por exemplo, sobre a importância. Ele diz que a importância para o ciclo da vida. Ele não discute muito. Então, enfim, considerar que, de repente, ele só classificasse a mosca como um animal nojento e que, na verdade, ele considera todos os animais importantes para o ciclo da vida, porque eles estabelecem um equilíbrio, seria uma explicação rival, né? Que as autoras não levam em consideração, né? Então, assim, elas estiveram lá em campo, trazem dados e tudo mais, mas não apresentam essa explicação rival, né? O que eu imagino, né? Imagino que elas tenham bastante confiança nessa explicação delas. Eu nem estou dizendo que a minha explicação rival é melhor, só estou usando uma explicação rival factível para exemplificar para vocês, tá bom? Não estou lançando alguma crítica no sentido de que o estudo deveria ser de outro jeito ou de um terceiro jeito, né? Justamente porque eu sou um leitor do artigo, eu não participei dessa pesquisa e eu não sou um pesquisador que está interessado particularmente nesse tema. Nós estamos aqui discutindo exemplificação. Tá? Triangulação. A triangulação, no estudo dessa autora, ou desculpa, dessas autoras, se manifesta através do uso de gravações de áudio, de gravações de vídeo e de registro em foto. Isso são o que elas usaram, mas provavelmente elas tinham um diário de bordo. Tá? Então, o diário de bordo também foi usado como uma quarta fonte de coleta de dados, né? E ele certamente deve ter servido para triangulação. Tá? Unidade de análise de dados. Tá? Qual é a unidade de análise? A unidade de análise são os critérios que os estudantes usam
para a classificação animal intuitiva. Tá? Então, assim, os alunos que estavam participando do estudo tinham critérios para classificar um animal como animal nojento, para classificar entre bicho e animal, né? Porque para eles, bicho está muito mais ligado a um inseto, né? Para os alunos desse estudo. E também a literatura já mostrava isso, né? E lá da literatura eles pensam essa categoria, né? Eles chamam, por exemplo, vamos fazer a primeira pergunta, né? No primeiro encontro, eles perguntam: que tipos de bicho você conhece? Por quê? Foi uma coisa assim bastante sagaz, inclusive, bastante perspicaz. Elas entenderam que os alunos poderiam compreender que animal não compreenderia bichos portanto, insetos poderiam não estar presentes na classificação. Então, quando ela pergunta de bicho, né, desculpa, perguntam sobre bicho, elas estão perguntando também, né, sobre os animais, tá? Os animais que não são insetos, tá ok? Então, basicamente, esse critério de classificação intuitiva, ele já existia na literatura e elas trazem essa noção, alguns resultados, como, por exemplo, a divisão entre bicho e animal, né, que serviram aí para estudar como os estudantes classificam intuitivamente. Claro, elas também trouxeram uma estrutura conceitual de referência que se baseia na taxonomia, ou seja, na classificação filogenética, tá? A amostragem. A amostragem dessas autoras é feita por conveniência, porque elas já desenvolviam o projeto com a escola em questão. Então, elas pensaram assim, vamos fazer uma pesquisa? Com o quê? A gente vai selecionar qual é o nosso campo? Não, a gente já faz um projeto, já desenvolve um projeto com a escola. Por que a gente não faz uma pesquisa? Provavelmente, é porque eu não fui ver o vínculo institucional delas, mas provavelmente elas podem até ser professoras da escola, né? Vamos ver aqui. Vou diminuir aqui. Aqui no final. Aqui, ó. Não. Universidade do Cruzeiro do Sul e Feira de Santana. Universidade de Feira de Santana. Então, provavelmente, elas tinham lá algum conhecido no campo, ou alguma delas, digamos assim, já desenvolve algum projeto de pesquisa, muito provavelmente a Alessandra, né, porque ela é feita no semiárido da Bahia e ela é de Feira de Santana. Então, tecnicamente, eu imagino que seja mais próximo, né? Então, é mais provável que seja ela que tenha o projeto. Tá, gente? Assim, já desenvolveu um projeto com a escola, então a amostragem foi feita por conveniência. Ainda está aqui na unidade de análise, eu vou esperar passar para a amostragem. Pronto. Tá? Então, a amostragem foi feita por conveniência. Inclusive, elas mencionam lá no artigo, vamos ver aqui. Por que só o sétimo e o nono ano? Né? Isso influencia também. Aqui, ó. A escolha dessas turmas se deu em virtude do trabalho pedagógico, da organização do trabalho pedagógico na escola, atendendo uma forma de estudantes, apresentaram algumas reuniões de planejamento das atividades do projeto, da qual participaram membros da equipe pedagógica da escola, membros da equipe executora do projeto. Sim, visando articular os objetivos das atividades planejadas, as turmas de sexto e oitavo participaram sobre o ensino de diversidade vegetal. Então, aqui a gente vê, de fato, os alunos do sétimo e nono ano que iam estudar diversidade animal. Então, basicamente, olha, é o que tem. Se os alunos do sexto quisessem estudar também, né, então,
basicamente, eles poderiam entrar na... Quando a gente fala por conveniência, a gente leva muito, eu acho que a gente leva um pouco a mal, assim, essa ideia de conveniência. É conveniente porque já está lá, já está disponível para a gente. A gente não precisa ir atrás e selecionar. Eu quero fazer com essa. Não, eu vou fazer com o que está disponível. Não tem problema, gente. Assim, você fazer, a princípio, você nunca deve fazer uma amostra de conveniência. Não. Agora tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado, como a gente falou. Como, por exemplo, o uso duplo. Tá? Às vezes o pesquisador não sabe lidar com isso. Tá? Vou dar um exemplo aqui muito claro. Às vezes a pessoa quer pesquisar família em psicologia e ele descobre que a família dele é super disfuncional. Aí ele não consegue lidar com esse dado. Entendeu? Então é importante que a gente tenha noção das coisas. Nesse caso, não eram professoras das turmas, tá? Eram professoras de uma universidade que desenvolvia um projeto com a escola. Então, assim, foi por conveniência, mas elas não estavam, digamos assim, bem fazendo uso duplo, né, dos dados. Elas eram até um pouco externas ao contexto em questão. Unidade de coleta de dados. Bom, então, unidade de coleta, fotos, cada unidade. Áudios, cada áudio é uma unidade. E vídeo, cada vídeo é uma unidade. Lembrem-se, isso é que nem unidade de medida. Você não consegue comparar quilômetro com um quilo, um quilograma. Como é que transforma? Por incrível que pareça, tem gente que faz essa pergunta. E, professor, como é que eu transformo o quilograma para metro? Isso não dá, cara. Desculpa, não tem como. Né? Então, assim, a foto ela te informa algo. Ela é uma unidade. Tá? Ela é uma unidade. O áudio te informa outra. O vídeo te informa outra. Se, porventura, você pega evidências que se correlacionam de distintas formas, isso que é o adequado. Mas no áudio, a princípio, você não vai ver a pessoa. Né? André, eu não saberia te dizer. É uma escolha. Eu não tenho como te dizer se para pesquisa qualitativa, a amostragem qualitativa é o mais comum. Porque eu teria que conhecer toda a pesquisa qualitativa. Tá? Mas o que eu posso te dizer é que é uma coisa comum. Se é a mais comum, eu não sei, né? Porque eu não tenho como saber, já que eu teria que conhecer toda a pesquisa qualitativa e fazer análise sobre isso. Né? E assim, é humanamente impossível saber isso. Com base na minha experiência, eu digo que é muito comum. É muito comum. Tá? Por exemplo, eu estava lendo ano passado mesmo, era um artigo do grupo do Renato Bissassola. Eles estavam fazendo um estudo sobre ensino por investigação em turmas de eletromagnetismo da universidade. Eles trabalhavam nas turmas que eles eram professores. Né? Então, assim, é bastante comum isso acontecer. Por quê? Às vezes essa amostragem por conveniência está relacionada com um campo que você já tem disponível. Né? Tem um campo que já tem disponível. Eu conduzi, por outro lado, eu conduzi uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso, né? Assim, eu meto só de exemplo. Foi como é que é o nome dela? A Claudiane. A Claudiane deve ser até de algumas de vocês da especialização. E aí ela queria investigar os professores sobre que metodologias eles usavam para ensinar genética. Né? E aí, basicamente, ela disse, olha, eu vou pegar as escolas que têm o maior IDEB e as escolas que têm pior IDEB. Né? Então, não foi por conveniência a escolha dela, foi intencional. Né? Outro trabalho aí que deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui de um trabalho especificamente. A Helena Greca. Quando vários trabalhos surgiram aí, né, artigos, publicações, vieram da pesquisa de doutorado dela.
né? Ela trabalhou com alunos de engenharia, tá? A amostragem dela deve ter sido feita por conveniência, porque eram turmas que Moreira podia pegar. E aí trabalhava, entendeu? Então, era o que tinha disponível, né? Bora ver aqui um exemplo aí, deixa eu ver se eu consigo aqui achar uma intencional. Eu não estou me lembrando agora. Deixa eu pegar aqui o meu Mendeley. Tem trabalho, vou abrir aqui. Olha aqui, ó. Tá aqui uma escolha que não foi conveniência. Primeiro artigo que eu abri é um artigo da matemática, uma análise comparativa de funções lineares em cadê? Livros, textos de ensino secundário baseados em padrões da Coreia e americanos. Então, assim, pegou livros coreanos e livros americanos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, os livros aqui eles até mencionam, né? O Standard Based, que é caramba, como que eu vou traduzir isso aqui? Bom, não sei como traduzir isso aqui, tá? Mas basicamente é que ainda não está aparecendo para vocês aí, né? Vamos esperar abrir aí. Nossa, cara, tá horrível essa internet. Mas é muito comum, tá, Andrei? Usar a amostragem por conveniência. É também muito comum usar a amostragem bola de neve. Eu acho que quem fez isso no trabalho foi o Paulo, que é um colega meu, um amigo meu, lá da Universidade de Brasília. Ele começou a entrevistar certas turmas e disso, né, começaram a surgir certos dados. E aí disso ele começou a ir procurar outras pessoas. Uma das pessoas que ele procurou foi a mim, para me entrevistar. E na época ele me entrevistou porque eu estava trabalhando numa disciplina do Moreira e ele estava querendo entender algumas metodologias que poderiam levar os estudantes a se formar em unidades de prática, a constituírem unidades de prática. Desculpa, unidade não, caramba, comunidades de prática. Tá? Então, assim, a abordagem que a gente usava lá, inclusive estava vinculada ao meu estudo do doutorado, ela enfatizava muitas atividades colaborativas presenciais. Né? E o Paulo estudando evasão. Ele estava querendo achar uma forma, claro, isso ele já tinha entrevistado pessoas que ele escolheu do curso de licenciatura em física. Então, ele disse assim: eu quero estudar a evasão no curso de licenciatura em física da UFRGS. Pronto. Né? Ah, não é outro curso que tem por aí, não. Eu quero estudar a licenciatura em física. Então, foi intencional. Disso, começaram a aparecer conveniências. Como, por exemplo, alguns alunos que fizeram essa disciplina foram entrevistados por ele e começaram a dizer: olha, tem aquele professor que está ministrando a disciplina junto com o professor Moreira. Aí ele achava que chegar em mim, e achou certo mesmo, muito certo, era mais fácil do que chegar no Moreira. E aí ele veio me perguntar o que a gente fazia e tudo, né? Porque os alunos aparentemente estavam gostando da abordagem por uma razão muito interessante. Eles começavam a constituir o que na pesquisa a gente chama de comunidade de prática. Basicamente, a gente, na prática, o que eles faziam era se reunir para resolver exercícios. Mas, claro, tem toda uma denominação, né, tal lá da praxeologia que ele utilizou.
Então, por exemplo, foi uma amostragem do tipo bola de neve. Ele começou intencional e depois pegou algumas coisas que saíam por conveniência. Tá? Não sei se ficou claro aí o exemplo. E o Mendeley não abriu. Quer dizer, abriu para mim, não abriu para vocês. Tá? Respondam aí no chat se o exemplo ficou claro. O exemplo aí Inclusive, essa tese do Paulo ganhou o prêmio tese de CAPES, né? Foi uma tese assim, bastante bacana assim, sobre evasão. Tá? Bom, unidade de coleta de dados. No caso do artigo, eles usaram fotos, áudio, vídeo, mas você pode usar também problema de lápis e papel, mapa conceitual, entrevista, grupo focal. Tem uma gama de formas de coleta de dados que você pode usar, tá? Bom, tem algumas coisas, a gente não vai abordar a pesquisa qualitativa no todo, mas, assim, depois do curso do professor Andrei, né, a gente pode fazer alguns tópicos especiais, se for do interesse de vocês, no mês de julho, que é quando a gente vai estar em recesso no GEAI, tá? Mas a gente pode se reunir para falar sobre, né, entrevistas, grupos focais, que mais? Pesquisação. Ou seja, a gente falou de metodologia no geral, ou seja, falou de algumas técnicas, mencionou algumas técnicas, mas não se adentrou muito. E a gente pode fazer um estudo dessas técnicas, se for da disponibilidade de vocês, se for do interesse de vocês, antes da gente começar a estudar no segundo semestre as relações, né, entre didática, psicologia e epistemologia, né? Que é basicamente eu vou trabalhar aí com vocês. Então, aí depois vocês respondem no chat aí se for do interesse de vocês. Mas a gente pode trabalhar pesquisação, observação participante, entrevista, grupo focal, essas coisas todas, tá? Certamente para os meninos que já são do grupo do GEAI, né? Isso aí eles vão ter que estudar, né? Vão ter que estudar. Então, num nível mais amplo, tá? Elas tinham a comunidade e as turmas, tá? A comunidade lá do semiárido da Bahia, né? No caso, a comunidade em que elas estavam, em que estava a escola, né? Escola Família Agrícola, né? A Maísa quer participar, beleza. Aí vocês podem responder aí no chat que a gente vai fazendo uma lista de interesse, né? Nível mais estreito tinha os indivíduos e as concepções deles, né? Então, assim, fotos dos indivíduos, áudio dos indivíduos, vídeo dos indivíduos. E a extensão da coleta envolveu 44 estudantes. Tá? O tipo de análise foi dedutiva ou indutiva? Né? Ela foi inicialmente dedutiva. Tá? Então, assim, ela começa com categorias mapeadas na literatura e com a classificação filogenética. E ela se torna indutiva à medida que as autoras começam a analisar os dados dos estudantes e fazem comparação entre as diversas turmas e veem semelhanças e diferenças e coisas que surgem do próprio contexto. Como, por exemplo, eles atribuem muita importância para o cavalo e para o boi, tá? Que é na região cisaleira da Bahia. E nessa região, o boi, por exemplo, tem uma importância muito grande, porque eles têm a cultura de fazer vaquejada, e o cavalo, não é bem o cavalo, tá, gente? É o jumento. Não é o cavalo, eu me confundi. Tá vendo só? Inclusive, eles são espécies diferentes, tá, gente? Tá? Eles são espécies diferentes. Tem peraí, o cavalo, tem o jumento e tem o burro. O burro é um híbrido do cavalo e do jumento, salvo engano. O Douglas sabe bem melhor do que eu isso aí, mas eu acho que é isso. Porque uma vez, né, eu estava na minha aula de biologia, e eu lembro muito bem desse exemplo até hoje, no ensino médio ainda. Aí o professor disse assim, olha, se alguém te chamar de burro, a pessoa está te ofendendo 3 vezes. Primeiro, que ela te chamou de burro. A segunda
é que ela disse que a tua mãe é uma égua e que o teu pai é um jumento. Então, assim, eu acho que é isso, né? O jumento, para eles, né, que é um animal de uma espécie diferente da do cavalo, ele sobrevive mais e ele é muito usado para trabalho de carga porque ele tem mais resistência. O cavalo, ele tem muito mais força, né? Muito mais explosão, né? Digamos assim. Não força no sentido físico, falando de explosão mesmo, de conseguir realizar um trabalho num curto intervalo de tempo, né? Ou seja, de correr muito rápido. O jumento, ele é mais resistente, né? Então, assim, lá na região cisaleira, o jumento, ele tem uma identidade, como é que a gente pode falar? Uma identidade social muito grande, porque ele é muito utilizado para trabalho naquela região, tá? É do semiárido, né? Então, precisa de um bicho resistente, né? Um animal resistente que faça o transporte de carga. E o boi, em virtude das vaquejadas. Então, as crianças atribuem bastante importância para esses animais, tá? Feedback. Bom, gente, uma característica interessante da pesquisação é que os sujeitos de pesquisa são também pesquisadores, tá? Então, assim, a pesquisa não estava sendo realizada só por esses pesquisadores, né? A equipe da escola estava envolvida, os alunos estavam envolvidos, tanto é que o tema diversidade animal foi escolhido por eles, tá? Não foi escolhido pelos pesquisadores. Então, por isso que também, né, tem uma amostra por conveniência, mas o que acontece na pesquisação é que os sujeitos de pesquisa têm uma participação ativa no sentido de contribuir para a pesquisa. Tá? Então, os alunos do sexto e do oitavo ano mudaram, de certa forma, um pouco o que seria o delineamento da pesquisa. Tá? Porque eles escolheram diversidade vegetal. Então, aí um pouco houve a mudança aí da temática e, portanto, né, a seleção da amostra foi influenciada também por decisão dos próprios alunos. E houve um momento, tá, mas na pesquisação ocorre o tempo todo esse feedback, tá? Esse diálogo, é isso que caracteriza a pesquisação. E houve um momento especial no terceiro encontro, no qual elas compartilharam, né, as autoras compartilharam, digamos assim, os resultados da pesquisa. Ou seja, o que para os alunos é como é que os nossos colegas classificam também os animais? Como é que a ciência classifica os animais? Então, houve esse diálogo no terceiro encontro, as autoras narram. Generalização, tá? O slide ainda não passou, né? Pronto. Então, generalizações analíticas. Tá? A cultura local tem influência sobre como os estudantes conceituam os animais. Isso é uma generalização analítica que elas não descobriram. Tá? Isso aí já é conhecido há muito tempo. Tá? Que a cultura local tem influência sobre a conceitualização dos estudantes. Inclusive, o Eduardo Mortimer, que é um cara lá do ensino de química, né, muito forte no ensino de ciências, ele sugeriu, na década de 90, a teoria dos perfis conceituais. Quando você está na escola, né, você tende a evocar um perfil conceitual. Quando você está na sua casa, você tende a evocar outro. Né? Então, essas concepções alternativas, como calor é substância, né? Quando você chega na sala de aula de física, você diz, não, a gente não sente calor, a gente ganha energia térmica porque o ambiente está uma temperatura maior do que a nossa. E aí a gente começa a iniciar um processo de sudorese, que é um processo autorregulatório, para que o corpo não esquente. E isso dá uma sensação de estar muito quente. Quando você está em casa, você diz assim, nossa, está um calor desgraçado hoje, hein? Está um calor de rachar. Então, assim,
Significa que você não sabe o que é o calor? Não. Só que você está num contexto que te permite usar um perfil conceitual diferente. Tá? Agora, claro, numa prova de termodinâmica, você não vai dizer, nossa, está um calor desgraçado, porque o professor vai dizer, meu amigo, mas o calor não é substância. Né? Então, é importante que a gente tenha noção dessas coisas. Tá? Então, assim, Vygotsky já tinha falado também que os conceitos que as crianças constroem dependem do meio social em que elas vivem. E quando eu falo de meio social, não é uma noção restrita de meio social. Por exemplo, depende de que escola a criança vai, com que representações ela compartilha, divide com o outro, e essas representações são construídas e trocadas por meio de linguagem, né? Que livros ela leu, né? Que mais? Que experiências ela viveu, tá? Então, não estou falando uma visão restrita de em que bairro você mora, né? Aquela visão socioeconômica. Não, é uma visão um pouco mais ampla. Né? Com quem ela interagiu, né? Com quem ela se relacionou de forma pessoal, que ideias ela trocou. Tá? Então, a cultura tem influência sobre os estudantes. Até uma coisa mais interessante, que programas ela assiste na TV? Ela tem TV ou não tem? Ela escuta rádio, ela lê livro, ela lê jornal, né? Todas essas coisas também envolvem relações sociais. É uma noção um pouco mais ampliada, né? De que a relação social ela é mediada aí pelos símbolos, né? Aí no caso do ser humano. Então, por exemplo, a gente sabe hoje, né? Agora, se você quiser, você abre o Google, você sabe o que acontece lá na Lituânia, por exemplo, se você quiser. O que acontece agora na Lituânia? Se você quiser saber no idioma de lá, no lituano, você pode saber também. Agora você vai precisar aprender, né? Se quiser saber o que está acontecendo agora na Inglaterra, você vai saber. E também de fontes em inglês. Tá? Então, assim, a gente fala de interação social, não é duas pessoas necessariamente fisicamente próximas, mas ela é mediada por ferramentas culturais. Essa generalização analítica que elas usam, né, é bastante conhecida e é uma generalização bastante forte, inclusive. Uma outra generalização analítica que eu gostei e que elas usam como exemplo é que a articulação entre a classificação intuitiva e a sistemática filogenética cria espaço de diálogo entre o professor e o aluno. Por quê? Porque o professor ele conhece o conhecimento científico. O estudante ele chega com aquela classificação intuitiva. E o professor ele consegue aproximar essas duas visões até o limite em que elas conseguem coexistir. Porque elas não são completamente dissociadas, mas elas conseguem, digamos assim, elas têm uma zona de convergência e o professor pode utilizar essa classificação intuitiva como uma forma inicial de dar sentido para a sistemática filogenética. Isso foi muito interessante. Tá? Por quê? Porque esse espaço de diálogo é importante para a aprendizagem se construir. Tá? E relaciona conhecimento prévio com conhecimento a ser ensinado. Então, por hoje, gente, sintetizando, falamos sobre delineamento, que são modos lógicos de você relacionar o tema, a fonte de dado, a metodologia de coleta de dados, referenciais teóricos, a validade, que é o compromisso que sua pesquisa tem que ter com a realidade, seja ela uma realidade única, realista, objetivista, ou relativista, idealista, criada na nossa cabeça, ou fruto da aplicação das nossas lentes de pesquisa sobre o real. A complexidade das unidades de análise e de coleta de dados, a amostragem, falamos também que a amostragem é como a gente seleciona os nossos sujeitos, o referencial teórico, a importância do referencial teórico, que são nossas lentes de pesquisa, o feedback, quando é que o feedback tem que acontecer, você vai escolher isso, às vezes no início é bom, às vezes no final é melhor, então depende aí depende da sua pesquisa, mas falamos sobre a importância de ter um feedback,
Falamos também da importância da generalização analítica e deixamos a seu critério usar ou não protocolo de pesquisa, mas recomendamos fortemente que você utilize um diário de bordo, sobre o qual ainda vamos comentar de forma mais aprofundada. Então, exercício 1, para a semana que vem, elabore uma esquematização de metodologia para sua pesquisa. Na semana que vem, deixa eu avisar logo para vocês, para a gente não ter esse problema de, eu estou tentando entrar e não estou conseguindo. Eu vou colocar o link meia hora antes. E aí eu vou ficar esperando por meia hora vocês irem entrando. Vocês não precisam entrar e ficar. Espera 2h30, entra na reunião, tá? Entra na reunião, deixa lá o teu celular, por favor, com a câmera desligada e o microfone desligado, né? Para que não tenha nenhum tipo de constrangimento, para a gente começar às 2h30. Tá? Aí às 2h30 eu dou mais uns 5 minutos de tolerância, né? 5 a 10 minutos de tolerância, porque a gente sabe que a gente tem essa limitação da internet, né? Hoje foi limitante, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido elucidativa. Eu estou encerrando a gravação e estou abrindo aí o espaço para perguntas e outras contribuições.